Se você vive no mundo da internet e está sempre atento ao que está acontecendo, você já deve ter visto um meme, feito um, ou até mesmo sido um. Mas já parou para pensar do que de fato são feitos memes? Qual a sua história e o seu objetivo? Se você não sabe, não se preocupe. É hora de buscar respostas. É hora de saber ciência. Oi, você aí de casa, tudo bem? Eu me chamo Aimee Araújo e te convido a ficar com a gente aqui no quarto episódio do Saber Ciência. Oi, gente, eu sou Olga Giovanna e estou chegando por aqui para, junto com vocês, falar sobre um projeto da Universidade Federal Fluminense que tem como principal objetivo organizar um acervo de memes para os amantes de memes de todo o Brasil. É o Museu de Memes. Ficou curioso, né? Então vem com a gente que a conversa tá muito boa. Mãe, o forninho caiu! Custou R$3. 3? R$3? Meme como objeto de pesquisa? É possível. A Universidade Federal Fluminense, através do Departamento de Estudos Culturais e Mídia, inaugurou um museu virtual que, além de oferecer um grande acervo, propõe o estudo dos memes como fenômeno cultural típico da internet, e como objeto de pesquisa, obviamente. Quem pensa que memes são apenas uma forma de gerar humor na internet, presta atenção. Com o intuito de explicar a origem e o contexto desse tipo de publicação, o hashtag Museu de Memes se constitui como plataforma de divulgação científica voltada ao grande público e base de referências acadêmicas sobre o tema, juntando diferentes pesquisadores de todo o país. Para explicar um pouco sobre o projeto, trouxemos o criador e coordenador do Museu de Memes, o professor de Estudos e Mídia da Universidade Federal Fluminense, Victor Chagas. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Victor Chagas, sou professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, venho aí há alguns anos me dedicando a pesquisar o universo dos memes de internet. Professor Victor, seja muito bem-vindo à Saber Ciência, é uma honra ter você aqui. Uma honra, prazer é todo meu. Professor Victor, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse como foi que sua vida entrou nesse mundo dos memes. Então, essa é uma passagem bem curiosa, na verdade, porque, no fundo, os alunos de graduação na Universidade Federal Fluminense têm um papel muito importante nisso tudo. Na realidade, quando eu cheguei na universidade, lá para os idos de 2010, alguns alunos me pediram para orientar os seus respectivos trabalhos de conclusão de curso, sobre o tema dos memes de internet. Naquela época eu tinha pouco conhecimento a respeito disso e a primeira coisa que a gente resolveu fazer foi arregimentar a bibliografia sobre esse tema, para discutir um pouquinho mais o universo junto aos alunos que estavam nos seus trabalhos finais de curso. Então, o que a gente decidiu fazer foi começar a mapear um pouquinho melhor esse campo e, em seguida, organizar um conjunto de atividades, debates, junto ao nosso grupo de pesquisa, que acabou culminando, de uma certa forma, em uma série de iniciativas e atividades que a gente levou para a universidade. Uma delas, por exemplo, a gente apelida carinhosamente de Meme Clube, uma espécie de um misto entre um cineclube e um seminário acadêmico, em que os alunos decidem sobre algum tema, na realidade, fazem uma espécie de uma curadoria de memes e apresentam aquilo ali. Então, da mesma forma que você vai num cineclube assistir a um filme e, na sequência, debater sobre um tema relacionado a ele, nos meme clubes a gente assiste a uma curadoria de memes e, na sequência, debate um tema, especificamente falando. É a partir daí que surgiu um pouquinho da ideia do próprio museu também. Enfim. Mas como chegou o momento de vocês decidirem exatamente que se tornaria o meme, que vocês transformaram isso num site, e fizeram um mapeamento e tudo mais? Então, na verdade, enfim, como os alunos de graduação se esmeravam tanto em produzir os eventos, a gente periodicamente passou a organizar esses meme clubes,
Então a gente tinha por volta de 2, 3, às vezes 4 eventos a cada semestre, e a cada temática nova, trabalhando diferentes temas, né, os memes e a cultura LGBT, os memes e as eleições, né, memes feministas e por aí vai. Os alunos de graduação se esmeravam tanto em produzir aqueles eventos, em produzir cenários, em montar, né, toda uma experiência para as pessoas que iam ali participar daquele momento com a gente, que a gente olhou para aquilo ali e falou, bom, mas a gente tem uma espécie de uma pequena exposição para cada um desses eventos, né? Por que não transformar isso tudo num museu, né? Foi aí que a ideia do museu em si surgiu, né? O museu foi lançado em 2015, portanto a gente já tinha aí alguns anos de atividade, né? Temos nesse momento 5 anos, portanto, desde quando o Museu de Memes foi lançado, né? E a ideia do museu desde sempre foi fazer uma espécie de uma provocação, né? Tanto no sentido de se pensar qual que é o lugar do meme na cultura contemporânea, né? Porque normalmente o meme é encarado como uma coisa sem importância, uma banalidade do cotidiano, etc. e tal, né? Quanto também para se questionar o lugar do museu, né? O museu, por sua vez, é geralmente encarado como uma instituição de elite, de arte erudita, né? Então a gente está fazendo um certo duplo questionamento, digamos assim, né? Pensando aí que os memes também têm lugar no museu. Né? Exato. E como o senhor tinha dito, os alunos vieram atrás de você, né, querendo trabalhar a partir dos memes, e porque o meme é algo que está muito presente na vida dos jovens atualmente, não só dos jovens, mas também acho que de todo mundo que está usando a internet hoje em dia. Mas o que exatamente é o meme? Do que é feito ele? Do que ele se constitui? Explica um pouco pra gente. Agora, pensando um pouco sobre a forma como vocês analisam os memes, vocês usam método de pesquisa, a origem, né, a difusão e a repercussão de gênero e formato. E, por fim, exemplos notáveis. Mas por que esse método foi o escolhido? Vocês podem explicar melhor como a pesquisa é feita? É importante a gente entender que os memes eles têm diferentes, eles assumem diferentes formatos, né, têm diferentes funções, né, e identificar esses formatos e essas funções é importante não apenas para que a gente possa classificar esses conteúdos, mas sobretudo para que a gente possa entender um pouco melhor da linguagem deles, né? Por exemplo, existem diferentes formatos visuais de memes. Se a gente pensar aí no formato talvez hoje mais clássico, mais conhecido entre as pessoas, nós geralmente vamos nos remeter àquele formato em que há uma imagem com uma legenda superposta a ela, uma legenda em cima e uma legenda embaixo, né? Geralmente esse meme ele tem uma estética muito própria, né? Ou seja, a legenda não é uma legenda qualquer, ela tem uma tipografia, ela é sempre escrita na mesma fonte, né? Sempre usando a mesma cor, é sempre branco com outline, contorno preto, né? Sempre uma legenda em cima e uma legenda embaixo, geralmente legendas curtas, e o intervalo de suspense para o humor fica justamente na imagem, entre as legendas, né? Então esse é um formato, né? Um formato que normalmente os usuários que compartilham memes classificam de image macro, né? Mas existem outros formatos. Existem formatos, por exemplo, em que há uma montagem imagética, uma imagem superposta à outra, né? Existem formatos em que há comparações entre duas imagens diferentes. Você coloca um personagem de um lado, um personagem do outro lado e estabelece uma relação entre eles, né? Então existem diferentes formatos, né? Observar isso é importante para a gente entender que quando a gente fala em meme, né, a gente está falando em uma linguagem muito própria do ambiente digital, né, e que se constrói de diferentes maneiras, né? Ou seja, assim como não há uma única forma de se fazer cinema, assim como não há uma única forma, né, de fotografar, né, o meme ele também tem diferentes formas. E, professor, muitos memes surgem, né, nas redes sociais todos os dias. Aí como é que vocês fazem para fazer esse mapeamento e a curadoria desses memes? Geralmente, a cada semestre, nós elegemos alguns temas prioritários, levantamos algumas questões de trabalho, né, e é a partir daí que os verbetes vão sendo definidos, né? Então,
bom, então se nosso tema ao longo desse semestre, por exemplo, é trabalhar com memes feministas, vamos aqui coletar o máximo possível de experiências relacionadas a esse tema, né? Desde hashtags feministas como meu amigo secreto, primeiro assédio, não apenas no Brasil, mas também na Índia, na Nigéria, nos Estados Unidos e em vários outros lugares, né, que eventualmente nós temos acesso pela própria literatura especializada, né? Mas também os memes, efetivamente, né? Ou seja, os conteúdos que circulam a partir dessas hashtags, a partir dessas campanhas, né? Como é o caso, por exemplo, dos memes relacionados ao caso do Bela Recatada e do Lar, né? Enfim, há uma série de outros que tivemos aí nos últimos anos. Então, a cada semestre nós elegemos algumas prioridades, né? E separamos e cotizamos, né, alguns alunos para trabalharem com essas frentes de trabalho. Você tinha citado também exemplos de memes feministas, como o caso do meu amigo secreto, do Me Too também, que aconteceu nos Estados Unidos e também reverberou no mundo inteiro. Eles tiveram muito impacto na sociedade, né? Mas pode explicar um pouquinho melhor? Os memes, eles apontam para um conjunto de valores culturais, um conjunto de expressões culturais absolutamente fundamentais para a gente compreender um pouco melhor, né, sobre nós próprios, né? Isso significa dizer, por exemplo, que a partir do que nós rimos, né, como é o caso dos memes de humor, né, nem todo meme é um meme de humor, mas a partir do que nós rimos, né, nós conseguimos entender um pouco melhor quem nós somos, né? A importância dos memes está exatamente aí, né? É claro que eles cumprem diferentes papéis junto à sociedade, né? Ou seja, da mesma forma como você tem memes que, digamos, mobilizam, se propõem a estimular o engajamento político das pessoas, né? Incidem em uma certa dinâmica ativista, né? Como é o caso dos memes feministas, mais uma vez, né? Você também tem memes cujo objetivo, basicamente, é o entretenimento, né? Então, o objetivo ali é, basicamente, estimular uma certa discussão, funcionar como uma espécie de uma resposta, né? Um comentário de reação a determinados episódios, né? Então, por exemplo, basta ver uma treta se iniciando no Twitter ou alguma coisa do tipo, que vem rapidamente alguém, né, e posta ali o meme do Michael Jackson comendo pipoca, né? Então é uma espécie de um comentário, uma reação, né, não necessariamente politizada em algum sentido, né, mas que, de certo modo, sempre contribui para uma experiência de sociabilidade, né, política. Ou seja, muitas pessoas tomam contato com algumas discussões a partir dos memes, né? É claro que os memes eles têm um caráter razoavelmente superficial em alguma medida, e é isso que faz com que muita gente torça o nariz, né? Quando fala meme, mas isso é uma bobagem, né? Para que isso importa, né? Mas, no fundo, na realidade, é justamente essa superficialidade, né, a que acaba estimulando e garantindo acesso a algumas pessoas para determinadas pautas, para determinadas agendas, né? Ou seja, muita gente, por exemplo, que não estava acostumada a discutir política, né, passa a ver nos memes um modo razoavelmente tranquilo e acessível, né, de entrar nesse debate, de participar desse universo, né? E isso por si só é absolutamente fundamental, né? Ou seja, nós estamos vendo, né, talvez nunca na história desse país, né, e isso por si só já é um meme também, né, nós tenhamos visto com tanta incisividade, né, a entrada de novos públicos no debate político, né? E o humor, a superficialidade dos memes, né, tem um papel importante nisso tudo, né? Então, acho que é isso. Na verdade, né, nós entendemos um pouco melhor do que nós somos, né, compartilhamos significados, compartilhamos valores, né, e, eventualmente, acessamos alguns debates que, porventura, antes não conseguíamos acessar, né, por meio dos memes. Acho que esse é o seu grande valor, ou, enfim, é o seu grande papel hoje em dia.
Professor, aparentemente em 2020 a gente produziu e compartilhou bem mais memes do que outros anos. E aí, já que estamos em campanha política, tem alguns políticos se apropriando dos memes para conquistar mais públicos, como o senhor mesmo falou, que estamos vendo um maior espaço de que pessoas estão participando mais. Então, como é que as ciências humanas e sociais estudam para uma compreensão melhor do que esses memes têm na sociedade e do que eles estão melhorando, né? Trazendo essa melhora. Então, acho que o volume, né, de produção e circulação dos memes tende a aumentar com o passar do tempo, não apenas porque a gente tem mais pessoas, né, acessando as mídias sociais, mais pessoas, né, enfim, participando desses ambientes, mas também porque mais pessoas estão familiarizadas com a linguagem dos memes, né? Ou seja, a linguagem dos memes ela requer uma certa experiência de letramento midiático, né? As pessoas precisam saber lidar com aquilo ali, né? O que significa não apenas uma experiência técnica, digamos assim, né? Ou seja, não se trata pura e simplesmente de saber editar uma imagem, de saber editar um vídeo. Na realidade, se trata de entender a piada, né? De saber ler esse conteúdo, de saber lidar com essas camadas de significado que muitas vezes são superpostas, porque os memes eles incidem numa linguagem muito intertextual, né? É uma piada dentro da outra, né? Então, ao passo que nós temos mais pessoas se familiarizando com essa linguagem, né, a tendência é que a produção desses conteúdos e a circulação desses conteúdos incremente com o passar do tempo, né? Esse é basicamente um gênero de comunicação nativo do ambiente digital, né? Ou seja, nós estamos muito acostumados, né, nos cursos de comunicação, por exemplo, né, nós estamos muito acostumados a discutir, a lidar com diferentes linguagens, né? O cinema, a fotografia, o rádio, a televisão, né? E agora temos os memes para, enfim, experimentar uma linguagem que é muito própria e muito particular do ambiente digital, né? Acho que isso, por si só, né, já é enfim, toda uma nova experiência social, digamos assim, né? Mas acho que enfim, é importante nós entendermos também que, assim, como linguagem, entender o meme como linguagem implica em reconhecer que o meme por si só não é algo, digamos, bom ou mal, não é uma coisa que implique necessariamente, né, num resultado positivo ou num resultado negativo, né? Isso porque, na verdade, tudo depende do uso que nós fazemos, né, dessa linguagem. Como toda linguagem de comunicação, né, são os usos que determinam, né, os seus efeitos e não o meio em si, né? Isso significa que, né, é cada vez mais provável, digamos assim, que nos próximos anos, né, essa linguagem seja incorporada por diferentes segmentos, né? No caso, por exemplo, dos políticos, né, nós já temos acompanhado há alguns anos, há alguns ciclos eleitorais, digamos assim, né, nós já temos acompanhado diferentes esforços no sentido de as campanhas políticas, né, incorporarem um pouco dessa linguagem, né? Então, só aqui no Brasil, para ficar nos exemplos mais próximos, né, em 2018, Cabo Daciolo foi, né, teve uma grande expressão de humor durante o período eleitoral, né, mas não apenas ele. Por exemplo, a campanha do Ciro se esforçou em incorporar muitos memes estrategicamente para a sua campanha, né, assim como a própria campanha do Bolsonaro, né, em alguma medida também a campanha do Haddad, né. Em 2014, nós tivemos um fenômeno muito parecido, né? Assim, naquela época, por exemplo, e vocês certamente vão lembrar, porque foi um enorme sucesso naquelas eleições, né?
os gestos exagerados, as caretas, transformaram Eduardo Jorge num grande ícone das eleições em 2014. Né? E ele próprio acaba incorporando isso, porque ele transforma a sua campanha numa campanha memética nesse sentido. Então ele constrói um slogan a partir dos memes, que parodizava o slogan do Barack Obama em 2008. Né? Então ele cria o mote Yes, we quero, né? Fazendo aí uma brincadeira com Yes, we can e o quero, que é um meme surgido num debate eleitoral, né? Através dele. Né? Em 2010, nós tivemos também um outro candidato de menor expressão, que é o Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, naquela ocasião, que ficou muito famoso, também gerou muitos memes. Né? Então, portanto, nos últimos ciclos eleitorais, nós temos visto e acompanhado, né, assim, um conjunto de tentativas, né, de estratégias, de algumas campanhas no sentido de incorporar a linguagem dos memes. Né? Esse movimento é um movimento duplo, digamos assim, né? Ou seja, ao mesmo passo em que a publicidade, né, e a propaganda eleitoral procuram incorporar a linguagem dos memes, a linguagem dos memes também procura, de uma certa forma, incorporar alguns elementos da própria publicidade. Né? Então é assim que a gente vê, enfim, vários memes surgirem a partir de bordões, né, enfim, e coisa do gênero. Então, nesse sentido, na verdade, eu acho que é um movimento muito característico, né? Mas é um movimento que a gente vai ver com cada vez mais intensidade aí nos próximos anos. Ou seja, a maneira como algumas dessas linguagens, né, vão se entrelaçando. Né? Ou seja, a gente está acompanhando agora também, nesse mesmo momento, como a televisão vem incorporando a linguagem dos memes, e os memes vêm incorporando a linguagem da televisão. São programas como Isso a Globo Não Mostra, por exemplo, ou várias coisas, várias edições similares, de forma muito ágil, como os próprios memes são, né, que acabam fazendo esse duplo movimento. Então, acho que a tendência é que nos próximos anos a gente acompanhe, né, com cada vez mais intensidade, essa interpenetração entre as linguagens. Professor Vitor, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu tenho uma última dúvida sobre essa questão dos candidatos que estão tentando usar memes, né, se transformar em memes. Muitos acabam atirando em memes e acertando virais. Mas você acredita que essa estratégia de marketing, né, usando os memes, é efetiva para que eles se candidatem, realmente ganhem nas eleições? Então, são várias perguntas dentro de uma só. Né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender, né, que como aquela diferença que eu coloquei entre os memes e os virais, né, é bem marcada, né, a gente precisa entender que muitas vezes o grande erro, digamos assim, né, se a gente pode falar em um erro, né, o grande erro dos publicitários, de modo geral, né, ao tentarem incorporar a linguagem dos memes nas suas peças publicitárias, né, a de entender, né, ou de não reconhecer, melhor dizendo, o caráter espontâneo desse fenômeno. Né, a de tentar forçar a mão, né, numa mensagem estrategicamente produzida para ser disseminada em massa, né, quando, na realidade, esse não é o princípio fundamental dos memes, né? Isso faz com que, né, vários memes soem, né, várias campanhas publicitárias que incorporam memes soem forçadas, artificiais. Né? E esse é um problema, porque, afinal de contas, o grande efeito disso tudo é uma espécie de um efeito de tiro pela culatra. Né? Ou seja, aquilo que se pretendia uma mensagem arrasadora, né, muito persuasiva, se transforma em uma chacota, porque as pessoas simplesmente reconhecem a artificialidade, né, dessas peças. As campanhas políticas, desde sempre, na realidade, elas flertam com o universo dos memes e dos virais, né? Ou seja,
Os jingles, por exemplo, estão aí para isso, né? Os slogans políticos, né? Os bordões que alguns políticos cunham, né? E que eventualmente caem na graça do povo, né? Como, por exemplo, rouba, mas faz, né? Um grande bordão que surge com Adhemar de Barros na década de 50, depois Maluf incorpora, né? E hoje em dia, ainda hoje, nós ouvimos muito falar dele. As campanhas têm passado por um conjunto de reformulações absolutamente fundamentais nos últimos anos, né? E não devemos estar alheios a isso, né? Assim, em 2018, por exemplo, né, aqui no Brasil em particular, nós tivemos um uso muito intenso de aplicativos de dispositivos móveis, né, para a construção de uma campanha política, né? Então, né, desde então, pelo menos, né, se não antes, né, todos nós já estivemos em um momento ou em outro envolvidos com grupos de discussão política no WhatsApp, por exemplo, né? Isso impacta, né, de uma certa forma na própria linguagem dos memes, porque ela vai se adaptando de um modo ou de outro aos ambientes aos quais ela está sujeita, né? Por exemplo, no ambiente do WhatsApp, né, nós temos não apenas as figurinhas, digamos assim, né, que se constituem numa outra expressão dos memes, né, mas todo um outro universo memético, né, relacionado à própria plataforma, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no que são os áudios no WhatsApp, né? Então, áudios como, né, o gemidão do Zap, por exemplo, né, ou outras expressões similares, né, que são compartilhadas de forma viral, parodiadas por várias pessoas e tal, né, são memes próprios e típicos do WhatsApp, né? Então, olhar para todo esse movimento, né, é perceber aí como é que essa coisa vai mudando, né, a depender das próprias apropriações que nós fazemos disso, né? Então, acho que, enfim, essas são questões para a gente observar aí nos próximos anos. Não dá para a gente dizer, por exemplo, se a linguagem dos memes já está consolidada, né? Eu diria que ela está em constante movimento nesse sentido. Este episódio do Saber Ciência termina aqui, mas a gente continua no canal do YouTube da TV1 UFRN. Nós também estamos na sua plataforma de podcast preferida. Basta buscar por Saber Ciência e escutar os nossos episódios na hora que você quiser. E se você ficou curioso e quer acompanhar um pouco mais dos trabalhos do Museu de Memes, pode seguir no Instagram deles, @Museu de Memes, ou no site www.museudememes.com.br. E você ainda pode mandar um comentário no nosso Instagram. O meu é aime.u.deus. O meu é @_hgel. Aproveita para seguir o nosso parceiro Sala de Ciência no Twitter e no Instagram através do @SCIUFRN. A gente espera você na próxima edição do Saber Ciência. Tchau!